Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, vascaíno, do outro lado da telinha aí, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer detalhes importantes aí sobre o próximo jogo do Vasco, clássico, contra o Botafogo, nesse final de semana, valendo classificação para as semifinais do campeonato estadual, né? O Vasco aí tendo que vencer e vencer bem, com margem de gols aí para poder garantir, né, essa ida para as semifinais e busca, né, de um título que o Vasco já não vence há tantos e tantos anos. Então a gente vai trazer detalhes sobre escalação, prováveis mudanças ali no time titular e obviamente vamos falar sobre outros assuntos que vêm movimentando aí os bastidores do Vasco da Gama, porque ontem chegou o primeiro atacante dessa janela de transferências aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né, o atacante argentino Benjamin Garré, que chega com status de titular. A gente vai trazer detalhes aí da carreira do jogador, o que a gente pode esperar desse atleta, né, que chega agora para reforçar o ataque vascaíno, mas não para por aí. Hoje é esperado o segundo atacante, né, o segundo jogador aí contratado para o setor ofensivo. Vamos trazer detalhes aí da chegada agora do português Nuno Moreira. Vamos falar muito também sobre o acerto entre Vasco e o clube turco, né, que obviamente aceitou a proposta vascaína pelo atacante angolano Lloyd Augusto, que movimentou as redes sociais aí nas últimas 48 horas, né, dando depoimentos muito fortes, demonstrando a vontade, o interesse dele de vestir a camisa do Vasco. E vamos falar bastante também sobre mais um jogador, né? Um atacante aí que foi agora o artilheiro do campeonato sul-americano pela Colômbia, né? Jogador de 19 anos, uma grata promessa do futebol sul-americano que inclusive já vinha sendo observado por gigantes da Europa e ontem o Vasco deu um passo à frente, fez uma proposta excelente pela compra do jogador junto ao Milionários da Colômbia. A gente vai trazer detalhes aí sobre essa negociação. Jogador que é centroavante, é atacante, né? Fez 8 gols em 9 jogos agora no Campeonato Sul-Americano, que é o atacante Neisser Villarreal. Então a gente vai fazer toda a cobertura para vocês. Vamos trazer detalhes também sobre um assunto referente à venda do Vasco, tá? Assunto polêmico, porém aí que pode trazer benefícios para o Vasco aí entre a 777 e o clube associativo. Então fica a dica para você acompanhar o nosso vídeo aqui até o final, para não perder nenhum detalhe do que a gente vai estar trazendo aqui no nosso vídeo de hoje. Peço a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo e convido você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que quer ficar bem informado com todas as notícias, todas as informações do Vasco diariamente, para se inscrever. Para o vídeo rapidinho, ó, lá embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica naquele botão que todo dia você vai ter acesso aí a notícias quentinhas de manhã, de tarde e de noite aqui no nosso canal. E antes da gente dar o pontapé aqui no nosso vídeo de hoje, como vocês devem ter visto aí nos últimos vídeos, eu venho anunciando que o meu primo, juntamente comigo, a gente criou um canal para a galera que é cristã, que acredita na palavra do Senhor, que gosta muitas vezes de acordar com uma oração, com a palavra de Deus, gosta de dormir também ouvindo uma oração. Um canal aqui no YouTube, canal chamado Canto da Fé, né? O Cantinho da Fé. E aí a gente conseguiu, juntamente com um grande amigo vascaíno, que também gosta de propagar a palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, uma camisa oficial do Vasco com alguns autógrafos de jogadores. E a gente decidiu que a gente vai premiar um de vocês que se inscreveu lá nesse canal, né, para os primeiros 1000 inscritos. A gente já está com 350 inscritos, eu acho. Então todo mundo que quiser participar do sorteio dessa camisa, eu vou deixar o link desse canal aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo de hoje. Vou deixar o link também no primeiro comentário fixado. Mas tem um detalhe, tá? Para a gente poder fazer o sorteio, eu preciso que a galera, além de se inscrever lá no canal Canto da Fé, também vá lá no último vídeo, que é a última oração que a gente postou hoje de manhã, agora cedo, e bote o comentário lá com seu nome
e o número e o nome da sua cidade, tá? Então vai lá no comentário desse último vídeo, bota lá o seu nome completo e o nome da sua cidade, que todo mundo que tiver inscrito e tiver comentado nesse último vídeo com o seu nome e o nome da sua cidade vai estar participando. Vou deixar o link do vídeo para facilitar vocês no primeiro comentário fixado. Clicou no link, se cadastrou, se inscreveu no canal, deixou o comentário, automaticamente vai estar participando. Se a gente bater 1000 inscritos hoje, já faz o sorteio hoje à noite. Se for amanhã ou domingo, a gente faz o sorteio aí no dia que rolar aí esse número de inscritos por lá. O sorteio vai ser nesse canal aqui, no canal Mário Coelho Vasco, né? Até porque aqui tem mais gente, então a gente vai fazer o sorteio na live pra galera que se inscrever por lá. Beleza? O link, primeiro link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, com a fé de Deus. Beleza? Então agora falar um pouquinho de Vasco e Botafogo, jogo que vai acontecer nesse domingo. Botafogo jogou ontem, né, pela final da Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana contra o Racing lá na Argentina. Então, Botafogo tendo que viajar, fazer uma viagem aí, querendo ou não, um pouquinho longa, né? 4 horas para chegar lá, translado, hotel, jogo, e vai ter o próximo jogo na semana que vem. Então a tendência é que o Botafogo poupe, né, os titulares do jogo desse domingo, até porque o Botafogo, tá pouco se importando com o Campeonato Carioca, né? A equipe botafoguense, como foi nos 2 últimos anos, nem classificou para as semifinais. E a torcida do Botafogo não está se importando muito, né? Porque foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores. Os caras entenderam que o Campeonato Carioca, irmão, não faz a menor diferença. Mas pro Vasco faz diferença, né? O Vasco pode ser o único torneio que a gente tem aí chances de ser campeão. Então o Vasco está tratando de uma forma um pouquinho diferente. O Carille até poupou alguns jogadores da última partida, né? Foi o caso do Jair, do Paulinho, né? Que não entraram na partida ali para poderem estar 100% para esse jogo do final de semana. O Carille entende que deve fazer mudanças na equipe, né? Até porque viu que na última partida da Copa do Brasil teve muito bem a entrada ali do nosso atacante Ryan, retornando da seleção brasileira sub-20. Teve também ali no meio de campo a entrada do Tietê do segundo tempo, mas a gente não sabe ainda como será a formação do time titular. A grande dúvida é no meio de campo, né? Se ele volta com o Jair e com o Paulinho e com o Tietê, ou se ele vai manter o Hugo Moura, que vem jogando muito bem, na minha opinião. O Hugo Moura não pode ser reserva desse time, muito ali pela questão física, um cara que entrega muito ali em recuperação, um cara que entrega muito na marcação. Então fica essa questão de como vai ser que o Carille vai montar essa equipe, lembrando que o Vasco tem que vencer e vencer bem, tem que vencer com margem de gols, né? Porque o Fluminense, que é o nosso adversário direto, pega o último colocado, que é o Bangu, tendência que o Fluminense vença e vença bem, e a gente tem ali o Madureira, que está na 3ª colocação, que se empatar a sua partida, o Vasco também vai se complicar. Então o Vasco tem que vencer para poder conseguir essa classificação aí sem muitos sustos para as semifinais. Então o Carille deve manter a base do time ali com o Léo Jardim no gol, nas laterais PH e Piton, dupla de zaga. Lucas Freitas ganhou a vaga de titular, né? O Lucas Oliveira está treinando normalmente e inclusive o Maurício Lemos também está treinando normalmente, mas o Lucas Freitas foi tão bem contra o Flamengo e no último jogo agora da Copa do Brasil, que assumiu a titularidade ao lado do João Vitor. Ali no meio de campo a gente deve ter o Hugo Moura sendo mantido, o substituto do Matheus Carvalho pode ser ou o Jair, ou o Tietê, ou o Paulinho, né? O Paulinho tem ali essa vantagem de ser um jogador de mais velocidade, de mais arrancada, e aí fechando ali o Coutinho ali no meio de campo, aberto pelos lados a gente deve ter o Ryan e o menino Zucarello e o Verratti centralizado, né? Então Vasco jogando ali uma linha de 4, 2 volantes, uma linha de 3 e um atacante, né? Essa deve ser a formação tática para enfrentar o Botafogo. Eu tô confiante, tô acreditando, acho que o Vasco tem condições de fazer uma boa partida, né? Eu acho que a entrada do Ryan trouxe ali uma motivação a mais, entrou ali com muita vontade, com muita dedicação, poderia ter feito até 3 gols ali já na volta dele, né, da seleção brasileira, acabou fazendo um golzinho, né, aproveitou muito bem aquela bola alçada na área. Enfim, essa é a expectativa. Espero que você, vascaíno, que está aí do outro lado da telinha, também esteja positivo em relação a esse jogo. Quero inclusive que você deixe nos comentários aqui do nosso vídeo o seu palpite, se você acredita que o Vasco vai conseguir uma vitória boa, quem sabe até golear o Botafogo para conseguir essa classificação. E lembrando que, também para a galera que quiser apostar na vitória do Vasco contra o Botafogo, a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, tá dando aí um bônus especial de R$20
para você fazer a sua primeira aposta por lá, para quem ainda não é cadastrado. Então, quer se cadastrar? O link está no primeiro comentário fixado, lá o link da Estrela Bet, juntamente com o link lá do canal Canto da Fé. Então, clica lá, faça seu cadastro para ganhar esses R$ 20 na sua primeira aposta grátis por lá, beleza? Mudando de assunto, agora vamos falar sobre a SAF do Vasco, né? Antes da gente entrar no assunto aqui, mercado da bola, contratações, queria falar um pouquinho sobre a situação da SAF, porque ontem eu tive acesso a uma pessoa muito próxima à diretoria, né? A pessoas próximas ao Pedrinho, e parece que a 777 começa a agir de uma forma mais maleável, entendendo que talvez a melhor coisa a se fazer para que o Vasco consiga sair desse nível agora, né, de enfrentamento na Justiça do Rio de Janeiro e lá na FGV, né, onde está acontecendo a arbitragem ali para decidir em questão das ações da Vasco SAF, seria uma negociação amigável, um acordo, né, de cavalheiros entre a 777 e o clube associativo para que a venda possa acontecer com mais agilidade, né? Essa disputa ali na justiça está afastando um pouco, né? Está amedrontando os possíveis investidores, que são o Marinax, o grupo dos Estados Unidos, o FSG, e o investidor italiano Andrea Radrizzani, né? Todos eles olhando essa briga judicial com maus olhos, né? Vendo ali que pode ter algum âmbito ali que pode atrapalhar no futuro até mesmo a administração desse possível novo investidor. Então, parece que a 777 começa a tentar uma aproximação para, quem sabe, um acordo seja feita e essa venda possa ser acelerada, né? Para que essa passagem para um novo investidor possa acontecer de uma forma um pouco mais tranquila. Então agora é aguardar, vamos ver, né? Tem um julgamento marcado para o dia 12 de março, agora, né? Já daqui a algumas semanas. Talvez aí, se o Vasco Associativo e a 777 entrem num acordo, talvez esse julgamento nem precise vir a acontecer, né? Caso venha aí realmente a ter um acordo aí entre as duas partes. Mas agora é aguardar, é esperar e ver o que vai estar acontecendo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, né? Antes desse julgamento acontecer na Justiça do Rio de Janeiro. E agora vamos falar de mercado da bola, né? Vamos falar de contratações, porque ontem finalmente aí o Vasco conseguiu, né, a chegada do primeiro atacante, né, do primeiro jogador que chega para o setor ofensivo, né? A gente estava esperando há muito tempo, na verdade desde o ano passado, né, desde as lesões ali do David, do Adson, quando o Vasco traz o Jean Davi e o Maxime, a gente ficou na expectativa que poderiam ser jogadores que iriam somar, acabaram não somando tanto quanto a gente esperava, na verdade muito pouco, né? Então agora chega o Benjamin Garré, né? Um argentino de apenas 24 anos de idade, então um jogador que ainda tem muita carreira pela frente, um jogador que, querendo ou não, jogou futebol de base na Inglaterra, no Manchester City, então tem toda essa tarimba, né, tem toda essa experiência lá do futebol europeu, depois jogou alguns anos na Argentina, depois se transferiu para o futebol da Rússia, e lá na Rússia ele fez 47 jogos, né, pelo Krylia Sovetov, né, um clube que atua na primeira divisão, né, na Premier League, lá da Liga Rússia. Nesses 47 jogos ele fez 13 gols, deu 4 assistências, tendo aí 17 participações em gols. Porém, na última temporada foi a sua melhor temporada, né? Fez 9 gols, deu 4 assistências, então vem de um momento positivo, um jogador canhoto, um jogador habilidoso, carrega a bola muito próxima do pé dele, ele pode atuar tanto como um ponta direito, quebrando para dentro, né, com boa finalização e boas assistências, e ele também pode atuar mais centralizado, né, um jogador que já está acostumado a jogar um pouquinho mais ali como um meia atacante, né, um jogador que também pode jogar ali distribuindo o jogo. Então eu gostei da contratação, eu falei muito ali que não era aquela Coca-Cola toda, porque é um jogador que teve histórico de lesões, mas deposito a confiança. Eu acho que é um jogador que pode ajudar e ajudar muito o Vasco aí nessa temporada agora de 2025 e olhando para frente, né? Ele assina um contrato aí de 4 anos, de 4 temporadas com o Vasco da Gama. O Vasco pagou 4 milhões e 500 mil euros aí na contratação do Benjamin Garré em parcelas, né? Não pagou à vista, vai pagar aí provavelmente em 1 ano, 2 anos aí, né? A perder de vista. E aí, hoje já é esperado aqui no Rio de Janeiro o segundo atacante, né? O segundo jogador que está chegando para reforçar o Vasco. Um jogador com características bem diferentes do Garré, que é o atacante Nuno Moreira, jogador de 25 anos de idade, que vem se destacando principalmente aí nessa temporada agora lá em Portugal, né? O jogador em 20 jogos apenas
fez 9 gols, deu 6 assistências, então tá voando. A grande verdade é que ele tá voando. Ele atua pelo outro lado do campo, ele atua pelo lado esquerdo de campo, um jogador que é destro, tem uma ótima finalização de fora da área. Jogador que vem crescendo muito de produção, né? Vem a cada partida ganhando mais confiança. Inclusive ele foi procurado pelo Braga, pelo Sporting lá de Portugal, para quem sabe se transferir para esses clubes no final da temporada europeia, né? No mês de julho, porém acabou aceitando a proposta do Vasco, né? Ficou muito contente com o convite. O Vasco vai pagar 3 milhões e 500 mil euros aí na contratação do jogador, que é basicamente a multa rescisória, né? O jogador que vinha atuando no Casa Pia, que é o ex-clube do Cleiton, né? O Cleiton que o Vasco contratou no passado. Então a negociação está fechada e o Nuno Moreira, eu acho que ele chega hoje, se não chegar hoje, chega amanhã de manhã ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato com o Vasco aí de 4 temporadas. Então mais um atacante chegando, né? Como eu falei, um para cada lado de campo. E ontem à noite tivemos mais um jogador fechando com o Vasco, né? Uma negociação que demorou, uma negociação que foi um tanto confusa, com depoimentos muito polêmicos por parte do próprio jogador, que é o angolano Lloyd Augusto, né? O Lloyd Augusto que veio a público aí na noite de quarta-feira, fez uma live, falou que queria jogar no Vasco, que se não fosse para jogar no Vasco ele ia voltar para Angola, e acabou que os depoimentos dele não foram muito ali bem vistos pelo clube dele lá na Turquia. Acabou pedindo desculpa, houve um acordo, o Vasco vai pagar a multa rescisória, o jogador está chegando ao Rio de Janeiro provavelmente aí nas próximas 72 horas, e é um atacante, mais uma vez, com características diferentes, tanto do Garré, mas também do Nuno Moreira, né? Um atacante de velocidade, de explosão, que leva muito a bola para a linha de fundo, porém gosta de finalizar, é um cara que chama a responsabilidade, é um cara que provavelmente não vai ter tanta dificuldade na adaptação ao futebol brasileiro ali, principalmente por falar o português, assim como o Nuno Moreira, né, que fala português também, mas é um jogador que chega com muita vontade, né, um jogador que chega ali querendo já mostrar para o torcedor que vai brigar por essa titularidade. Então o Lloyd Augusto, 25 anos, Vasco pagando aí cerca de 6 milhões de reais na contratação do atacante angolano, jogador da seleção do seu país, com uma certa rodagem. Ele fez base no futebol do Sporting de Portugal. Cara, uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: temos que ficar de olho na questão ali de atitude do Lloyd Augusto. Ele teve problemas de atitude no Sporting, teve problemas de atitude no clube, que ele jogou da segunda divisão de Portugal, e teve problemas de atitude agora também, né, lá na Turquia. Então, algo que a gente tem que ficar de olho para ver se ele não vai acabar batendo boca com alguém, discutindo aí com o treinador. Mas, a princípio, é um jogador que tem muita vontade, né? Um cara que tem muita gana, tem muita, realmente, atitude de querer demonstrar aí um bom futebol. Então, que seja bem-vindo, que possa chegar a arrebentar, que não se torne, né, um meme, que não se torne aquele Riascos ou aquele tipo de jogador que a gente olha para trás e dá risada, né? Que possa chegar e fazer um grande trabalho aqui no futebol do nosso clube de regatas Vasco da Gama. E aí, temos mais uma informação, tá? O Vasco entrou numa briga aí por uma joia, uma jovem promessa, que é o atacante Nézer Villarreal. Você vai perguntar, pô, Mário, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar. Pois é, um jogador de apenas 19 anos, que agora, no Campeonato Sul-Americano, né, que o Brasil foi campeão, né, no final das contas, que tivemos lá o Leandrinho, o Ryan, tivemos também o nosso lateral direito, Paulinho. Esse menino, ele foi o artilheiro da competição, fez 8 gols em 9 partidas. É um centroavante, cara, de boa qualidade, um moleque forte, um moleque que gosta de se movimentar. Não é aquele atacante que fica preso na área, né? Se você olhar o mapa de calor desse jogador, se movimenta, sai da área, cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo. Então o Vasco veio com uma ótima oportunidade de mercado. O Vasco já fez a proposta pela compra do jogador junto ao Milionários, clube lá da Colômbia, né? Um jogador, como falei, que ainda não tem tantas atuações pelo time profissional, mas o Vasco vê como um jogador que pode ser trabalhado. O Vasco não tem necessidade hoje de trazer um centroavante titular. A gente tem o Pirata, a gente tem o Verratti, mas sim um jogador que possa chegar, aprender, ganhar oportunidades,
crescer dentro do Vasco e em algum momento, se for necessário, atuar como titular, né? Caso o Verratti venha ficar suspenso, venha se machucar, ou mesmo quando o Verratti vier a se aposentar, daqui a 1 ano e meio, 2 anos aí, que também o Verratti não vai jogar para sempre, né? Com a camisa do Vasco. Então, informação importante aí, Nézer Villarreal pode estar pintando no Vascão. E aí tem mais uma notícia importante, tá? O Vasco fez uma proposta pelo atacante Palácios do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro aí não quer manter o jogador. O Atlético Mineiro, inclusive, tentou negociar esse atleta com o Atlético Paranaense numa troca pelo Coelho, acabou não acontecendo. E o Vasco se interessou, né, no atleta, fez uma proposta ali de empréstimo até o final do ano com opção de compra. Inicialmente o Galo não quis aceitar, né? O Galo ficou ali um pouco reticente porque queria vender o jogador, negociá-lo em definitivo. Mas vendo que o Palácio não ia ter oportunidade no Galo e nenhum outro clube se interessou, parece que o Galo está disposto a aceitar a proposta vascaína aí de empréstimo até o final do ano. Então seriam 5 jogadores, tá, que poderiam estar pintando no Vasco. Garré, Nuno Moreira, Lloyd Augusto, esse atacante aí do Galo, o Palácios, e talvez aí esse Nézer Villarreal, né? Então muitos nomes aí pintando do dia para a noite, né? Semana movimentada. E em relação a uma possível saída do João Vitor, né? Vocês devem ter ficado sabendo aí que o Cruzeiro fez uma proposta aí pela compra do João Vitor, e ontem o Atlético Mineiro também se interessou na compra do João Vitor. O Vasco prontamente negou as 2 propostas, né? Pelo que a gente apurou, o Vasco só estaria disposto a se desfazer, a vender o João Vitor nessa janela agora de começo de ano, se algum clube chegar e pagar 8 milhões de euros. Isso não significa que o jogador vai ficar eternamente do Vasco. Pode chegar no meio do ano, alguma outra equipe chegar e pagar esse valor, e aí o João Vitor sair, lembrando que o Vasco tem interesse tanto no Balbuena, que nesse momento joga no futebol da Rússia, e o Vasco vem também negociando com outros 3 zagueiros, outros 3 jogadores que poderiam compor o elenco vascaíno aí para o restante da temporada. Mas quem vai se aprofundar agora nessas questões de janelas de transferência são os nossos 2 jornalistas, Carlos Berbet e o Matheus Gilbert. E ainda teremos a presença do nosso Thiago aqui, que como sempre abrilhanta, né, o nosso trabalho aqui, falando bastante aí sobre opiniões, trazendo você para participar com a gente aqui dos nossos vídeos. Então não vai embora, que agora vai ter Carlos Berbet, Matheus Gilbert e Thiago Corrêa aqui com a gente. E antes, lembrar a galera, quer ganhar a camisa do Vascão autografada por alguns jogadores, corre lá, o link aqui tá no primeiro link aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, se inscreva no canal Canto da Fé e vai lá no último vídeo do canal Canto da Fé e comenta o seu nome completo e a sua cidade para você participar desse sorteio, que os 1000 primeiros inscritos vão estar participando e podendo levar uma linda camisa do Vascão para casa. E ainda todo dia vai ter oração, bênçãos aí, e é isso. Um beijo, amém, fiquem com Deus. Vai lá, Berbet, vai lá, Gilbert e vai lá, Thiagão. Um abraço, tamo junto. Olá, rapaziada, Carlos Berbet na área, novamente aqui no canal do Mário Coelho. E a minha participação no vídeo de hoje envolve 2 atacantes estrangeiros que estão chegando ao Vasco da Gama. O primeiro deles é o Benjamin Garré, argentino de 24 anos, que desembarcou na noite da última quinta-feira no Galeão, né, aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e deu uma certa canseira aí aos meus amigos jornalistas que estiveram presentes no aeroporto. Isso porque a programação era que ele chegasse por volta ali de 8 horas da noite, mas ele apareceu para conversar, responder algumas perguntas dos jornalistas quase às 10 horas da noite. Então, meus amigos aí tiveram um teste de paciência. Bom, falando sobre o Garré, né, é uma contratação representativa, isso porque é o primeiro reforço para o setor ofensivo do Gigante da Colina, um setor tão carente, senão o que estava necessitando de mais peças, né, principalmente jogadores para o lado do ataque, né, lado de campo, mais velozes, assim, né, exatamente essa característica do Garré, mas ele também se destaca pela qualidade técnica, de ter uma movimentação, gostando de trazer para o meio de campo, podendo até atuar ali atrás, inclusive dos atacantes ou do atacante, dependendo do esquema de jogo, quase um meio atacante mesmo, pelos vídeos que eu vi, né, alguns lances, até porque o campeonato russo não é tão acessível assim, já foi até bem mais, e não tem uma vitrine
tão grande, né? Não tem uma grande exposição. Ele me lembrou um pouco o estilo do Adson, tá? Não sei vocês, mas achei que ele parece tem um estilo semelhante do Adson ali. Bom, o Cruz Maltino contratou o jogador por 2,5 milhões de euros fixos, quase 15 milhões de reais na cotação atual, e ainda há 1 milhão de euros em bônus, quase 6 milhões de reais na cotação atual, caso metas sejam batidas. Inicialmente, os clubes eles caminhavam para um empréstimo com obrigação, de compra, depois do Krylia Sovetov, o seu antigo clube, né, recusar uma proposta, um empréstimo com opção de compra. O Krylia até aceitava emprestar, né, liberar o jogador por empréstimo, mas diferente da primeira investida com opção, o clube russo queria uma obrigação de compra, no caso, se metas previstas em contrato fossem batidas. E aí estava caminhando para ser esse empréstimo com obrigação de compra, mas as duas partes decidiram, então, modificar o modelo de negócio, então foi para uma negociação em definitivo. O Garrec deve assinar contrato até dezembro de 2027 com o Gigante da Colina, e ele, na sua chegada, ele disse, né, conhecer o Vasco da Gama, ser um clube muito histórico no Brasil, recheado de títulos, né, repleto de títulos, e sabe que há uma cobrança por conta disso, e ele chega, né, com muita vontade para também, né, conseguir corresponder, tanto se tornando um jogador histórico, né, marcando seu nome na história do clube, e claro que para isso ele sabe que precisa conquistar exatamente os títulos. E aí falou também que conhece o Verratti, né, que sabe que ele é o capitão do Gigante da Colina, e que com certeza, por ser seu conterrâneo, vai ajudar na adaptação aí do Garrett. Falou que já está pronto, inclusive, para estrear, vinha fazendo a pré/intertemporada com Krylia Sovetov já há 4 semanas, mas como as negociações se estenderam um pouco mais do que se imaginava, ele ficou uma semana ali treinando em separado, então perdeu um pouquinho de ritmo, vai precisar aprimorar a sua parte física, mas nada muito sério, é algo rapidamente solucionável. E aí, né, vale lembrar que o Benjamin Garré estava na Turquia, onde o Krylia Sovetov realizava a sua pré/intertemporada, devido ao inverno rigoroso na Rússia e período em que basicamente há uma paralisação do torneio local, exatamente pelas baixas temperaturas, a grande quantidade de neve também. E aí o Vasco, no caso, agora vive a expectativa para o desembarque de outro atacante, o Nuno Moreira, mais um atleta que o Vasco chegou ao acordo nas últimas horas, dessa vez com o Casa Pia, de Portugal. O Cruz Maltino ele concordou em pagar a multa rescisória do jogador, já que esse é um histórico no Casa Pia, né? Somente vender os jogadores caso a multa rescisória seja paga. E no caso do Nuno Moreira era de 3,5 milhões de euros, quase 21 milhões de reais na cotação atual. O Vasco também recebeu a sinalização positiva do atleta para a transferência, né? Ele demonstrou sim o desejo de vir, de defender, né, o Gigante da Colina. E, como eu disse, a expectativa é de que ele desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias. Alguns colegas dizem até nesta sexta-feira, outros no dia seguinte, né, no próximo sábado. Bom, mas a tendência é de que ele assine um contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. Para quem não lembra, né, no caso Bruma, ele era visto, ali estava no radar do Braga, antigo clube do Bruma, como seu substituto, caso realmente o Bruma viesse, né, fechasse com o Vasco da Gama. Então o Vasco meio que deu ali, fez uma vingança, uma revanche com o Braga. Isso porque o clube ele ficou sem o Bruma, que foi para o Benfica, e sem uma peça de reposição. Aliás, bom, não à toa dizem que a maldição da colina, ela nunca falha, né? Mas, brincadeiras à parte, como o Vasco também tem mais um jogador ali na manga negociando, que é o caso do Lloyd Augusto, o atacante angolano, que já vem se arrastando, na verdade,
essas tratativas já há algumas semanas. O Vasco ele concordou em pagar o que o Antalyaspor da Turquia queria, inclusive, né, enviou a sua oferta, mas mesmo pagando o que o Antalyaspor, o clube turco, queria, eles decidiram fazer jogo duro para liberar o atleta, e aí ele, basicamente, nos últimos dias, até fez algumas lives, demonstrou ser um cara bastante polêmico e até muito carismático ao mesmo tempo, dizendo que se ele não fosse para o Vasco, ele ia encerrar a carreira, iria virar gangster, cara, uma figura. Bom, mas sobre o Lloyd, pelo desenrolar aí, parece que as tratativas vão ter um desfecho positivo, inclusive, né, esse lado polêmico do Lloyd, ele até precisou nos últimos dias postar uma nota ali dizendo que ele nunca desrespeitou o Antalyaspor, em nenhuma atitude, nem mesmo foi a intenção dele. Mas, como eu disse, a tendência é de que haja um desfecho positivo, então vamos aguardar e qualquer novidade nós claramente traremos aqui para vocês. Beleza? Então é isso, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Fala galera do canal Mário Coelho Vasco, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês a situação do colombiano Naisir, atacante que foi destaque do Sul-Americano Sub-20, um jogador promessa no futebol colombiano, atacante do Milionários da Colômbia, um jogador que fez 8 gols, deu 4 assistências no Campeonato Sul-Americano, aquele mesmo que Ryan, Paulinho e Leandrinho estavam disputando até pouco tempo atrás. É um jogador que o Vasco se interessou a ver como uma oportunidade de negócio, porque é um jogador que termina o seu contrato no final do ano, é um jogador que é muito disputado no mercado, a concorrência é muito pesada e o Vasco está tentando contratar esse jogador. Já fez a proposta ao Milionário, já fez a proposta ao jogador, e a informação que eu tive é que o Vasco é o único clube até o momento que fez uma proposta concreta ao jogador e ao Milionários. O restante, apesar de diversas sondagens, propostas, foram mais conversas, sondagens, até agora não chegou nada de fora, nem de nenhum outro clube ao representante do jogador, nem ao clube colombiano. O Vasco tem uma boa expectativa, espera que a torcida ajude, né, invadindo as redes sociais do jogador, até porque ajuda, né, é um fator que muitos times usam, né, para conseguir trazer um jogador, buscar a torcida, no caso, para tentar ser ter a torcida nesse processo de convencimento. Como eu falei, é um jogador muito disputado, futebol europeu, mas que até o momento só o Vasco fez uma proposta concreta. Valeu, Mário, tamo junto, é nóis. Salve, salve família vascaína, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, aqui é o Thiago e, cara, abemos pontas, graças a Deus. Cara, que luta foi essa pra conseguir contratar alguém, ó. Assim, eu falei que só acreditaria quando o cara já tivesse com a camisa do Vasco vestida, mas, pô, vamos ser sinceros, a coisa já tá muito bem encaminhada com Garré e Nuno Moreira, beleza? Então, assim, acho que de certa forma a gente já pode conversar aqui só entre nós, como se eles já fossem reforços do nosso Vasco da Gama, e queria saber a opinião de vocês sobre esses dois novos reforços, cara. Dois grandes possíveis novos reforços, beleza? Queria saber se eles resolvem o problema, se falta mais jogador. O Vasco ainda negocia a contratação do jogador, né, do atacante, que pode jogar tanto centralizado quanto nas pontas. O Palácios, que joga no Galo nesse exato momento, é um jogador ali mais de banco de reservas mesmo, e viria para o Vasco da Gama no molde de empréstimo também para essa função. Lembrando que o Vasco ainda tem conversas aí, apesar de uma negociação difícil, mas que coisas que podem contar a nosso favor com o Lloyd Augusto, o que, querendo ou não, a vontade do jogador sempre pesa nesse tipo de negociação. Então, assim, também deixe sua opinião sobre o Lloyd Augusto, quero saber o que você acha. A situação é difícil, mas o jogador quer muito vir. Bom, já quero adiantar aqui para vocês, pedir a opinião de vocês, o que vocês acham da contratação do artilheiro do Sul-Americano Sub-20 dessa temporada, que o Ryan também disputou, Neisser Villarreal, que joga hoje no Milionários, colombiano, Neisser Villarreal, um jogador que parece ser extremamente promissor. Confesso que não conheço de nome, mas pelo que o mundo do futebol nos apresenta, vem numa conjuntura muito boa, muito bem apresentado, é um jogador que vem sendo monitorado por grandes clubes europeus,
Liverpool, Newcastle. E assim, aparentemente a cartada do Vasco é, se ele passar por um clube, se ele passar pelo futebol brasileiro pré-Europa, é algo que pode fazê-lo elevar o patamar do seu jogo e deixar o seu nível de apresentação melhor para ele chegar na Europa com mais bagagem, beleza? Eu acho que é um argumento muito válido, é um cara que já não quer mais renovar com Milionários, ele vai ficar livre e caso o Milionários não venda agora, não vai ter dinheiro de transferência de um jogador extremamente promissor. Bom, além dessa concorrência pesada da Europa, que independente do clube sempre é muito pesada pelo poder de persuasão, existem também clubes do futebol brasileiro na disputa. Então, assim, é muito delicado. O Vasco já perdeu jogadores pro futebol brasileiro, pro futebol europeu nessa janela. Então, a gente tem que tratar isso tudo com muita calma. A gente ainda tem o Benjamin Garré vindo aí, Nuno Moreira, como já conversamos. Então, por enquanto, o ideal é pensar no que a gente já tem, o que está muito perto de ser nosso, e deixar esse tipo de coisa pra gente ir só conversando aqui meio de bobeira ali, comendo pelas beiradas, beleza, rapaziada? Bom, é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. A gente se fala em outra oportunidade. Tamo junto e até a próxima.